Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui da matemática, dessa feita um vídeo de geometria analítica, tratando especificamente sobre retas. Então vamos lá. A questão que vai servir como base é essa daqui, ó. O sistema de eixos cartesianos foi utilizado para orientar o lançamento em linha reta de um míssil contra uma base militar. No sistema de eixos, a base de lançamento do míssil está localizada no ponto A, de coordenadas menos 1 e 5, e o alvo no ponto B, de coordenadas 3 e 7. Nessas condições, pede-se determinar a distância que deve percorrer o míssil para atingir o alvo, e B, obter a equação da reta que passa pela base de lançamento do míssil e o alvo. Ou seja, nós temos aqui o lançamento em linha reta de um míssil, e ele quer saber qual a distância desde a base de lançamento até o alvo, que o míssil percorreu, e qual é a equação da reta que dá base a esse lançamento. Pois bem, então vamos lá. Então, para facilitar a nossa vida aqui, eu já tracei o eixo coordenados, x e y, e localizei a base no ponto A, menos 1, 5, e o alvo no ponto B, 3, 7. Bom, ele quer a distância entre A e B, ok? E ele também quer a equação da reta que liga A a B. Bom, essa reta, ela teria que ser uma reta assim, né? Então, me permitam aqui, deixa eu tentar melhorar aqui. Ela seria uma reta mais ou menos assim, né, pessoal? Aqui, pronto, agora eu acho que ficou até melhor. Beleza. Então, ela seria essa reta em azul, tá? A distância, então vamos para a letra A. A distância entre A e B, ela é igual a raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. E uma raiz quadrada sobre essa soma toda, tá bom? Agora, de onde que vem isso, né? Isso vem desse fato aqui, ó. Eu vou desenhar aqui um triângulo, assim. Então, esse triângulo aqui, vocês podem ver que a distância entre A e B é a hipotenusa desse triângulo. E os catetos desse triângulo, por exemplo, o cateto horizontal, ele é um cateto que vai de menos 1 até 3. E o cateto vertical, ele vai de 5 até 7. Ou seja, o tamanho do cateto horizontal é 4. É a diferença entre as coordenadas x dos dois pontos. E o tamanho do cateto vertical é 7 menos 5, ou 5 menos 7. Tanto faz, porque vai estar elevado ao quadrado. Então, usa-se Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou a hipotenusa é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, né? Aí fica mais fácil de enxergar. Bom, então a distância AB vai dar raiz quadrada de menos 1 menos 3 ao quadrado mais 5 menos 7 ao quadrado, extraindo a raiz quadrada de tudo. Então, a distância AB vai ser menos 1 menos 3 é menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. 5 menos 7 é menos 2 elevado ao quadrado é 4. E eu tenho raiz de 20. Raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Tá? Se isso for dado em metros, vai ser em metros. Se for dado em quilômetros, dado em quilômetros. Então, 2 raiz de 5. Agora, a letra B é o que tem mais a ver com geometria analítica, que é a questão da equação da reta. Pois bem, existem várias formas de equação de reta. Tá? Eu vou trabalhar uma delas, que é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Como é que a gente caracteriza essa equação? Sempre eu vou ficar com y de um lado,
um número que multiplica x mais outro número do outro lado. Esses dois números m e n, que são duas constantes, o m a gente dá o nome de coeficiente angular e o n a gente dá o nome de coeficiente linear. Esse n, pessoal, esse coeficiente linear é a coordenada y do ponto em que a reta intersecciona o eixo y, isso invariavelmente, tá? Beleza. Então, como é que a gente vai fazer para esse caso? A gente tem que descobrir os valores de m e n. Existem várias formas de fazer isso, mas eu gosto sempre de executar a mesma forma. O que é que eu faço? Eu pego dois pontos, ele nos deu o ponto A e o ponto B, certo? Então, eu vou colocar o ponto A aqui. Como é que eu faço para substituir o ponto A? Eu faço da seguinte maneira. Eu coloco o y do ponto A, então só relembrando, ó, o ponto A tem y5 e x menos 1. Então eu coloco 5 igual a m, que multiplica a coordenada x do ponto A, que é menos 1, mais n. E agora eu vou colocar o ponto B. O ponto B, relembrando, 3 e 7. Então eu vou colocar aqui, ó, 7 no y, 3 no x, mais n. Se a gente observar com um pouquinho de atenção, a gente vai chegar à conclusão de que isso aqui é um sistema. E a gente pode redesenhar esse sistema, ou reescrever esse sistema da seguinte forma. Para o ponto A, menos n mais n é igual a 5. E para o ponto B, 3m mais n é igual a 7. Se a gente multiplicar a primeira equação, isso aqui então é um sistema, que aí vocês resolvem da maneira que vocês quiserem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Então ela vai ficar m menos n igual a menos 5. A segunda vai ficar 3m mais n igual a 7. E eu vou somar as duas equações. Então eu vou ficar com 4m, o n desaparece, igual a 2. Então o m é 2 dividido por 4. Portanto, o m é meio. Ok? E aí tem uma coisa interessante, pessoal, que é muito bom observar. Esse m eu falei que era o coeficiente angular. Quando esse m é positivo, da forma que deu aí, a reta é crescente. Então notem que essa reta azul, ela da esquerda para a direita, ela cresce. Então esse é um indicativo de que a gente está no caminho certo, tá? Beleza. E o n? Bom, aí basta que eu vá para uma das equações e encontre o n. Ó, por exemplo, se eu for para a primeira equação, então eu tenho menos m mais n igual a 5. O m é meio, passando para o outro lado vai ficar menos meio, passando para o outro lado vai dar mais meio. E isso vai dar 11 sobre 2. Ok? E aí eu tenho a equação da reta finalmente. Então eu tenho que y é igual a meio de x mais 11 meios. E essa é a minha equação da reta. Ou seja, coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear. Ok? Eu vou fazer um outro exercício para nos dar mais base sobre isso. Para que a gente também entenda um pouco mais sobre retas. Ok? Vamos lá. Bom, então vamos lá para a segunda questão. Uma formiga desloca-se num plano ao longo de uma reta, passa pelo ponto 1, menos 2 e percorre a menor distância até interceptar a trajetória retilínea de outra formiga nesse mesmo plano, descrita pela equação y mais 2x igual a 8. A equação da reta que representa a trajetória da primeira formiga é... Então vamos lá, algumas informações importantes. A primeira formiga passa pelo ponto 1 e menos 2 e se dirige até a reta y mais 2x igual a 8, que descreve a trajetória da segunda formiga, utilizando a menor distância. Então, o que é que isso representa, né? Então, vamos lá. Eu armei o esquema aqui, que eu acho que vai explicar bem. Essa reta em azul,
ela é a trajetória da segunda formiga. Olha só, a gente tem a equação dessa trajetória, que é y mais 2x igual a 8. Reparem no seguinte, se eu colocar essa reta, né, no formato reduzido, vai ficar assim, ó, y igual a menos 2x mais 8. Nota o coeficiente angular. Ele agora é negativo. Na questão anterior ele era positivo, ele era mais meio. Agora é menos 2. E nota no aspecto da reta em azul. Ela é decrescente. Então, todas as vezes que o coeficiente angular é negativo, a reta tem que ser decrescente. Beleza. Aí o que é que eu fiz para desenhar essa reta? Eu fiz o seguinte, ó. Se eu colocar no lugar do x o valor 0, então aqui vai ficar, menos 2 vezes 0 mais 8. Obviamente que o y tem que dar 8. Porque menos 2 vezes 0 dá 0, mais 8, isso dá 8. Que ponto é esse? É esse ponto aqui, ó. É o ponto 0, 8. Ok? Agora, e se eu quisesse fazer com que o y fosse 0? Qual o valor que eu teria que colocar no x? Teria que colocar 4. Porque menos 2 vezes 4 dá menos 8, mais 8 dá 0, que é esse ponto aqui, ó, x4, y0. E assim eu desenho essa reta em azul. Basta que eu coloque 2 valores em x e tome 2 valores em y. E aí eu desenho essa reta de uma forma muito fácil, quer dizer, através da forma reduzida da reta, sempre compor a reta ou traçar a reta sempre é muito fácil, tá? Então, admito eu que vocês entenderam como que eu cheguei nessa reta em azul, né? De uma maneira muito simples. Então, quando é reta, é sempre muito simples, tá? Então, beleza. Agora, e aí vamos para o detalhe agora do que acontece com a primeira formiga. Então, a reta que desenha a trajetória da primeira formiga, ela é uma reta que passa pelo ponto, por esse ponto, menos 2, 1 menos 2, ó, é esse ponto aqui, ó, 1 menos 2, e segue pela menor distância até encontrar a reta da segunda formiga. Pessoal, essa informação ela é crucial, porque significa dizer que além de ter vindo em linha reta, a reta da primeira formiga, que é essa reta em amarelo aqui, então, essa reta é da primeira formiga. Ela teve que fazer 90 graus aqui, ó. Isso é a informação da menor distância. Porque vocês hão de convir comigo que, por exemplo, passando por esse ponto, eu poderia vir dessa forma. Mas isso não seria a menor distância, né? Então, a menor distância é sempre quando as retas se cruzam, fazendo um ângulo de 90 graus. Ok? Então, a reta amarela é perpendicular à reta azul. E isso é muito importante para a gente resolver esse tipo de problema. Então, vamos lá que eu vou dar a dica aqui, eu acho que vocês vão achar bem simples. Então, vamos lá. Existe uma condição em geometria analítica para duas retas serem perpendiculares. E que condição é essa? A condição é que o produto entre, eu vou chamar as duas retas de R e S, tá? O produto dos coeficientes angulares das duas retas tem que ser menos 1, para que elas sejam perpendiculares. Tá? Se elas fossem paralelas, os dois coeficientes angulares seriam iguais. Ok? Perpendiculares, os coeficientes multiplicados têm que resultar em menos 1. Aí vocês observam o seguinte, vamos chamar de R a reta da primeira formiga e S a reta da segunda formiga. O coeficiente angular para a segunda formiga, eu vou voltar aqui para o formato reduzido, e o coeficiente angular dela é esse daqui, ó, é menos 2. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 2, aqui é da primeira formiga, isso aqui tem que resultar em menos 1. Ou seja, o coeficiente angular da reta da primeira formiga é menos 1 dividido por menos 2. Isso é meio.
Olha a coincidência entre as duas questões, né? O coeficiente angular é igual a meio, ok? Ora, o coeficiente é meio e a reta amarela vocês podem notar que é uma reta crescente. Da esquerda para a direita ela só evolui, né? Ela só vai para cima, ok? Então a gente está no caminho certo. Tá, só que para determinar essa reta R, ou seja, a reta que determina a trajetória da primeira formiga, eu não preciso simplesmente do coeficiente angular. Eu preciso do coeficiente angular e do coeficiente linear. Da primeira questão, acho que vocês vão recordar, né? Então, a reta R, ela tem que ser uma reta do tipo y igual a mr vezes x mais nr. Eu estou usando o subíndice R aí, só para dizer que é da reta R, tá? Então, ela tem que ser desse tipo. Ela tem que ter um coeficiente angular e um coeficiente linear. O coeficiente angular a gente já resolveu. Agora o nosso problema é o coeficiente linear. Então o que é que eu faço? Eu preciso de alguma outra informação. E essa outra informação está naquele ponto que pertence à reta da primeira formiga, que é esse ponto 1 menos 2. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir na coordenada y o valor menos 2. No MR a gente já viu que é meio. No x eu vou utilizar o valor 1. E com isso, a minha única incógnita é o coeficiente linear. Lembrando, de onde que eu tirei o menos 2 e o 1? Eu tirei do ponto, desse ponto. 1 e menos 2. x1, y menos 2. E o MR, eu peguei desse valor. Ok? Então, só para relembrar. Então, isso aqui vai ficar assim, né? Ó. Posso escrever assim. MR mais meio é igual a menos 2, ok? E NR é igual a menos 2 menos meio. Certo? Isso aqui, o NR, ele vai dar menos 2 menos meios é menos 5 meios. Certo? Menos 2,5. Vamos ver se faz sentido. Eu tinha falado que o coeficiente linear, ou seja, o n, é o ponto onde a reta corta o eixo dos y's. Se vocês repararem, olha, eu vou continuar aqui, essa reta aqui para baixo e aqui, ela vai se encontrar aqui, abaixo de menos 2. Então faz sentido a gente ter um NR de menos 5 meios ou menos 2,5, que é a mesma coisa, né? Beleza, então como é que fica a equação da reta para a trajetória dessa formiguinha aí, da primeira formiga? Então, a equação da reta, que a gente está chamando de R, vai ficar assim. Y igual a meio de x menos 5 meios. Ok? Esse é o formato reduzido da reta. Se eu quisesse a equação geral da reta, poderia fazer o seguinte, multiplicar tudo por 2, e aqui ficaria 2y igual a x menos 5. E agora passar tudo que está no membro direito para o lado esquerdo. E aí ficaria assim, 2y menos x mais 5 igual a 0. Isso é o formato geral da reta. Normalmente, ele traz 0 no membro do lado direito. Ok? Essa reta 2y menos x mais 5 igual a 0 é a mesma reta descrita aqui. Y igual a meio x menos 5 meios. Ok, pessoal? Então, eu espero, né? Aqui tem as alternativas, né? Então, vamos ver aqui, ó. Ele utiliza, inclusive, a notação de reta, notação geral da reta. Então, nada melhor do que a gente apontar aqui a alternativa A como sendo a alternativa correta. Olha, 2y menos x mais 5 igual a 0. 2y menos x mais 5 igual a 0. E a resposta certa é a letra A. Beleza? Então, eu espero que com esse vídeo aqui a gente ajude vocês bastante aí no caminhar da compreensão sobre retas, né? Um conteúdo que faz parte da grande teoria da geometria analítica, tá bom? Valeu, forte abraço a todos.